Boa noite. Eu estou aqui representando o nosso grupo da Faculdade de Pedagogia, do Polo de Alterosa, da Faculdade da UFOP, da disciplina de Ensino e Aprendizagem de História 1. E o tema da nossa sequência didática é Conhecendo e Valorizando o Patrimônio Cultural através de Costumes Regionais. Por que nós escolhemos esse tema? Escolhemos justamente por conta do público-alvo, que são as crianças do 5º ano, da região de Areada Alterosa, que é uma região muito rica, rica em relação a essas manifestações. Essas manifestações nessa região são muito frequentes, a folia de reis e a dança caiapó. Aqui na nossa sequência a gente baseou, a dança caiapó é um grupo que tem em Alterosa, e por isso que a gente achou que ficaria interessante apresentar esse conceito para as crianças, né, do patrimônio cultural. E nós queremos levar a criança a formar esse conceito, não? Né, através da sequência, através das atividades, eles ir formando o próprio conceito deles, para eles assimilarem, entenderem o que é. E sabem que existem já, né, esses grupos, eles já viram as manifestações da folia de reis mesmo, tem sempre, né? Mas não entende o porquê. Então, justamente o objetivo dessa sequência didática é levar o aluno a entender e a valorizar essas manifestações, essa cultura que na nossa região é tão bonita, mas não, ela enriquece a nossa cultura, mas eles não têm esse conhecimento. Então, a gente vai estimular e resgatar essa valorização dessa nossa cultura. Então, o nosso público-alvo é o 5º ano, do ensino fundamental, e os nossos objetivos são apresentar o conceito, né, estimulando os alunos a identificar essas características do patrimônio material e imaterial e mostrar os aspectos dessa cultura nossa, que é tão grande, tão diversificada. E resgatar essas tradições culturais, festas e histórias da nossa região. O tempo são 4 semanas, levando em conta que são 2 aulas semanais, de 50 minutos cada uma. Então, nós separamos isso por semanas. Então, na primeira semana, nós vamos apresentar para eles o patrimônio cultural e a importância da preservação desse patrimônio. Então, nós vamos explicar para eles a importância do patrimônio, reforçar que esses patrimônios são construídos socialmente e passados de geração em geração, e ressaltar também que esse patrimônio é garantir a permanência dessa tradição. Então, nós queremos que eles consigam começar a compreender o que é esse conceito do patrimônio cultural. Na segunda semana, a folia de reis é um exemplo de patrimônio material. Então, nós vamos trabalhar com eles, apresentar a origem da folia de reis, as características e essas manifestações que estão sempre na comunidade ao redor deles. Apresentar uma história, estabelecendo a relação entre o presente e o passado. Apresentar uma história oral para eles a respeito da folia de reis. E por meio dessa história oral, eles deverão fazer uma entrevista com os membros da folia de reis e trazer isso para a gente para a terceira semana, para o terceiro momento. No terceiro, a gente vai falar da influência indígena na região do sul de Minas. A nossa região é uma região que a influência indígena existia. Ela foi, né, os costumes indígenas, tudo, foi sumindo com o tempo, mas a influência indígena na nossa região sempre foi muito grande. Então, trabalhar conceitos dessa influência da nossa região e usar como exemplo a dança, nós vamos apresentar essa dança caiapó da cidade de Alterosa, que é um grupo, né, que resgata destaca origem, características, heranças dessas culturas, né, que são decorrentes da cultura indígena. E também nessa terceira semana será o momento de fazer uma viagem ao Museu do Índio. Esse Museu do Índio, ele é muito rico em artefatos, em cerâmicas, coisas da cultura indígena, que na verdade eles
já tem mais de 60 anos. Então esse colecionador, ele foi juntando peças, acessórios dos próprios índios, eles eram depositados assim que eles eram mortos. Então ele foi juntando. Então esse museu já existe há mais de 60 anos. Então essa visita ao museu vai ser muito enriquecedora no aprendizado, nessa assimilação do conceito, na compreensão, ajudar as crianças a entenderem essas origens. Então vai ser na terceira semana. E na quarta semana, com a feira cultural, o que eles foram fazendo, desde lá da entrevista e da visita ao museu, eles vão trazer para essa quarta semana. Que vai ser essa quarta semana? Nós vamos propor uma feira cultural. Nessa feira cultural eles vão apresentar esses trabalhos, essas entrevistas, cartazes, vídeos, o que eles tiverem conseguido fazer nas 3 semanas passadas. E nós vamos também convidar a Folia de Reis e o Grupo Caiapó para fazer uma apresentação, convidar os familiares, e para fazer essa finalização com eles, para eles poderem apresentar esses resultados do trabalho deles para os familiares. Isso também vai ser importante, porque ao contar como foi as experiências deles, eles vão mostrar que os conceitos deles estão sendo formados. Então, vai ser muito importante esse final, essa feira cultural. Então, nós dividimos, o nosso cronograma ficou dentro das 4 semanas, a gente dividiu em 5 momentos, 5 etapas. Nós vamos usar vários recursos, data show, imagens, no próprio museu, as próprias peças, tudo que tem lá no Museu do Índio, certo? Então, quando chegar ao fim dessa sequência do trabalho, e acreditamos que as crianças vão conseguir ter assimilado esse conceito, ter formado esse conceito de patrimônio cultural. Se a gente só apresentar para eles o que é, falar, e não mostrar para eles as origens e fazer com que eles vivenciem algum momento, alguma coisa prática, fica mais difícil da criança compreender. Então é isso, a nossa sequência didática é baseada nisso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e ficou um projeto legal que na sua execução, na realização, vai ficar muito interessante. Obrigada, boa noite.